Lutero, então, passou a questionar então, por exemplo, a igreja definia de novo, algumas vezes, mesmo fora desses concílios que eu citei antes, a igreja definia os cânones em resposta a grupos de hereges que surgiam durante a história da igreja. E a igreja redefinia esse cânon como uma resposta à unicidade da revelação divina. Por quê? Porque toda vez que a heresia é um afastamento de uma verdade de fé, não ou várias. Quando há um afastamento de todas as verdades de fé, há apostasia. Então a heresia é um desvio de uma verdade de fé. Então, toda vez que havia uma heresia, um desvio de uma verdade de fé, a igreja redefinia o cânon da igreja para dizer que aquilo era a única revelação divina e que tudo que passasse disso era heresia e contrário à fé. Então, toda vez que existia algum grupo herege na igreja, havia algum concílio em resposta a eles e a redefinição do que é doutrina da igreja católica. Então sempre redefinia-se o cânon alexandrino. Como um exemplo, nós temos a heresia dos jacobitas, que eram monofisitas, ou seja, eles acreditavam que em Jesus Cristo havia uma única natureza, que era humana e não divina. Pode falar uma coisa? Pode. Não, que eu queria só colocar um pouco para enriquecer a você disse sobre heresia, que eu acho que é muito interessante. Tem um livro do Hilaire Belloc, não sei se você já conhece ele, é um jornalista francês, Belloc, B-E-L-L-O-C, é o Hilaire Belloc. Ele tem um livro que chama As Grandes Heresias, né? E lá nesse livro, claro, né, ele repete essa definição aí, que é a definição correta mesmo, né, de que a heresia é a negação de algum ponto da verdade revelada. Mas ele coloca que a causa disso, que gera isso numa pessoa, num grupo de pessoas, é a supervalorização ou a ênfase demasiada em um ponto de uma verdade de fé, que por conseguinte leva à negação de outro ponto igualmente necessário. Por exemplo, para vocês entenderem isso, eu acho muito interessante, né? Você pega, por exemplo, os comunistas, né? Eles dão uma ênfase demasiada na onipotência divina e na providência divina, né? Que é uma verdade de fé, que Deus seja onipotente, onisciente, né? E governa o mundo com sua providência, é uma verdade de fé. Mas eles levam essa verdade de uma maneira tão demasiada, né, que eles colocam como sendo a única verdade, e essa verdade como sendo a única verdade tem o direito de se sobrepor, por exemplo, à realidade de que a todo homem é dada a oportunidade de se converter sempre, né? E aí eles vão chegar naquela doutrina complicada, né, de eleição prévia, de condenação antecipada para o inferno, né? Justamente porque eles falam, não, Deus é onisciente, então ele já condenou todo mundo antes de todos os séculos, né? Só veja, isso é uma ênfase demasiada em um ponto, né, que leva a uma negação posterior a outro ponto que também tem que ser conciliado, né? E aí a fé católica, por ser católica, né, católicos universal, ela concilia tudo isso, né? Ela não escolhe as coisas. Porque heresia significa escolha, né? Isso é uma coisa importante também. Héresis, héresis vem de escolha, você escolhe, né? Ah, eu quero crer nisso. Ah, não, isso aqui não é bíblico. Aí você vai lá e não aceita, né? Por exemplo, só para terminar aqui, né, que eu não estou dando palestra hoje, mas uma outra heresia, para vocês entenderem isso, né, que eu acho muito interessante. Peguem aí a heresia do Lutero, tá certo? O Lutero, ele cria o seu sola fide, né, a partir de uma verdade de fé. É uma verdade de fé que só a fé em Jesus Cristo salva, né? Ou então, a fé em Jesus Cristo, vou deixar o sol para não dar problema. A fé em Jesus Cristo salva, né? É uma verdade de fé, né? E somente por essa fé, por a fé nesse Jesus Cristo, que a gente vai ser salvo. Mas aí o Lutero, dando uma ênfase herética nesse ponto,
ele vai negar a verdade de que o Cristo deixou uma igreja visível, que é o seu corpo, né, a partir da qual é necessário, né, aliás, por meio da qual nós temos que entrar para entrar em contato com esse Cristo. Né? Só ele salva, mas por meio do seu corpo, que é a igreja. Né? E aí, mas o Lutero, não, só Cristo salva, a igreja não é Cristo, logo a igreja não é necessária. Quer dizer, é uma falácia, né, inclusive. Então, assim, isso é coisa interessante a gente pensar, né? Assim, que às vezes a gente coloca, a heresia é a negação de uma verdade de fé, que é correta, é a definição essencial da coisa. Mas para a gente entender a raiz da heresia, é isso aí, a pessoa começa a focar no ponto. Ah não, onipotência divina, a onisciência divina, só a fé salva, né? Aí chega lá os deístas, ah não, Deus tem livre-arbítrio, o pessoal tem livre-arbítrio, então Deus não pode interferir, né? E aí a heresia mais maçônica aí da coisa, né? Mas enfim. As grandes heresias. H-I-L-A-I-R-E espaço B-E-L-L-O-C. Hilary Belloc. Vamos lá. Mais 3? Então, nós vemos, inclusive, que durante esse tempo de heresias e tal, quanto mais se afastam da igreja, mais vão piorando. Por exemplo, com relação à teologia mariana, Lutero não era contra Nossa Senhora. Pelo contrário, ele venerava Nossa Senhora e achava realmente que ela era mãe de Deus, virgem. Tudo que a igreja afirma sobre Nossa Senhora, Lutero era favorável. Calvino também tinha um respeito muito grande pela Virgem Maria e também acreditava nisso. Mas ao longo dos séculos, os protestantes foram chegando cada vez mais à heresia. Por quê? Porque não estão ligados à videira. E aqueles que não estão ligados à videira, nosso Senhor diz, não servem senão para serem arrancados, amarrados e lançados ao fogo. Então é uma tristeza de que aquele ramo que não está ligado à videira, ele não tem seiva passando sobre ele. Ele não tem algo que alimenta a fé dele. Então ele se afasta cada vez mais da fé. Eu já ouvi muito isso, pessoas falando que existem livros escondidos no Vaticano. Um deles é de Maria Madalena, outro é de Judas. Isso é verdade, mentira? Se estão escondidos no Vaticano, eu não sei se até que ponto há um escondimento assim, porque se estão escondidos, quem que falou isso? A pessoa sabe, né? Ninguém falou. Por que será que ninguém nunca abriu? Por que será que ninguém... Eu acho assim... Toda instituição, você trabalha em alguma empresa, essa empresa tem documentos, claro. Ela fica espalhando todos os documentos dela para todo mundo? Não. Porém, alguns documentos são públicos, outros nem tanto. Então, a igreja também tem isso. Porém, os documentos da igreja que não são públicos, não são sobre doutrina da igreja, não são sobre alguma verdade que a igreja quer esconder. É documento de documentação. Muitas vezes que a igreja quer, às vezes que o documento não vai mostrar nunca, né? Eu não sei dar um exemplo sobre um conhecedor disso, mas basta você olhar qualquer instituição, que não é que a instituição é má, né? Realmente assim, né? Não tem necessidade. Tem necessidade e às vezes, sabe? Agora, uma coisa interessante também, né? Que assim, tem arquivos secretos, só que a gente tem que entender aquela verdade de Jesus, né? Não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, porque tudo que vi de meu Pai vos dei a conhecer. Pronto. Tudo que vi de meu Pai vos dei a conhecer. E isso aí está na igreja, tá vendo? A revelação é objetiva, está aí, né? Não tem nada escondido, né? Além disso, gente, por exemplo, o Evangelho de São João, ele não foi todo escrito por São João, né? O último capítulo do Evangelho de São João foi escrito, acredita-se, pela comunidade joanina. Alguns discípulos de João continuaram escrevendo. Então, nem sempre todos os livros que até os apóstolos escreveram continham todas as verdades de fé ou foram realmente escritos por eles.
Por exemplo, há alguns livros de São Paulo que ele pede a outra pessoa para escrever por ele. Então, haviam sim alguns livros, e por isso tinha essa discussão de quais livros entrariam ou não. Olha só, aqui é a discussão do Antigo Testamento, mas a discussão do Novo Testamento, de quais livros iam entrar ou não, foi toda feita pela igreja, certo? Então, existiam outros livros, talvez livro de Madalena e tudo mais, possam ter existido, mas a igreja não colocou como verdade de fé, porque quem garantia que eles foram realmente escritos por eles? Ou talvez aquilo não foi totalmente verdade de fé. Quando eles falam assim, isso aqui é verdade de fé, eles estão falando assim, olha, o Espírito Santo inspirou aqueles escritores a escrever. Usou da humanidade mesmo deles. Não é que baixou um espírito neles e eles escreveram. Na igreja nós não acreditamos em criptografia, então isso não existe. Os apóstolos, os sagrados escritores, eles escreveram com a humanidade deles, escreveram mesmo, mas o Espírito Santo usou a eles de tal maneira de que aquilo que eles escreveram em toda a Sagrada Escritura não há contradição. Não há contradição. É lógico que tudo tem a sua interpretação correta. O Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer que a interpretação não é pessoal, a interpretação é do magistério da Igreja. O próprio São Pedro, vai atestar isso. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Olha só São Pedro falando. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Então, olha só, São Pedro, primeiro Papa da Igreja, apóstolo, foi quem definiu que a Igreja é quem tem a obrigação de interpretar as Sagradas Escrituras. Nenhuma Escritura é objeto de interpretação pessoal. Os protestantes acreditam que eles leem em oração e aquilo que o Espírito Santo inspirar para eles é isso mesmo. E nós na Igreja Católica não. A Igreja tem uma interpretação e a interpretação da Igreja é a que nós usamos. Porque se o próprio Espírito Santo inspirou as Sagradas Escrituras, não é o mesmo Espírito Santo que conduz a Santa Igreja desde Pentecostes? Então é o mesmo Espírito Santo que conduz a Igreja, que é o único que inspirou as Sagradas Escrituras, que tem a capacidade de nos mostrar o que significa cada passagem das Sagradas Escrituras. Eu posso ler um texto aqui e interpretar uma coisa, você pode ler o mesmo texto e interpretar outra coisa. Recentemente nós vimos um caso aí que passou até na televisão, de um pastor que interpretou uma escritura de Oséias que dizia assim, ama de novo a mulher, né? E aí ele acabou coisando lá com a mulher de um fiel. Adultera e adúltera. Por quê? Porque na Bíblia está escrito assim, ama de novo a mulher de teu amigo, adúltera, que era o quê? A mulher do amigo era adúltera, porque ela era mulher antes de Oséias. Então ela estava com a mulher do amigo, mas ela estava com uma adúltera porque ela era mulher de Oséias. Entendeu? E ele leu como ama de novo a mulher do teu amigo e adultera. E a adultera. Então ele adulterou com ela porque a Bíblia estava mandando ele fazer. Ele viu muito bom, né? Porque na hora que o repórter lê direito a frase, ele na ficou frente sem dele. graça. Ele viu eu.
Então, o que acontece? Há inclusive o erro humano, mas nós temos capacidade de interpretar textos de maneira muito diversas. E quem garante a unicidade da interpretação, a única unicidade que nos mantém longe das heresias e que a igreja sempre combateu ao definir, toda vez que surgiu uma nova heresia, o cânon da igreja, é a interpretação da igreja inspirada pelo Espírito Santo. Por isso a gente tem que se manter fiel a esse tesouro da igreja católica, que não nos deixa sozinhos, nos dá a escritura e nos deixa sozinhos. Não, pelo contrário, a igreja sempre nos orienta na verdadeira interpretação, real interpretação das Sagradas Escrituras. Então, ainda respondendo àqueles protestantes que diziam que a igreja escondeu as Sagradas Escrituras de nós e por isso manteve em latim, é mentira. Ao contrário, a igreja sempre, através das homilias dos santos padres, através do magistério da igreja, sempre nos orientou na verdadeira interpretação das Sagradas Escrituras, sem esconder as Sagradas Escrituras, mas ao contrário, mostrando-nos ela de como viver, como interpretar corretamente as Sagradas Escrituras. Isso aí a gente está aprendendo nos livros de história. Com certeza. Aprende de forma errada. Não fala até não, sem falar. Nós aprendemos nos livros de história, normal isso. Quando até parece que o livro de história isso não é normal. Como é o seu nome? Luísa. Observa, por exemplo, que há livros que seriam do Novo Testamento, ou seja, foram escritos depois de Cristo, que não são colocados nas Sagradas Escrituras como palavra de Deus. Mas, no caso da escritura de Enoque e outros ainda livros que seriam do Antigo Testamento, que foram escritos antes de Cristo, não serem colocados. Veja bem, a igreja, quando ela definiu quais livros seriam do Antigo Testamento, ela usou uma discussão teológica a respeito de cânones que já existiam. Então não foi a igreja que tirou o livro de Enoque. O livro de Enoque não era reconhecido nem pelos judeus. Então, quando isso chegou no Novo Testamento, aliás, quando isso chegou nos apóstolos, para eles decidirem quais livros seriam ou não de interpretação das Sagradas Escrituras, a discussão já estava pronta. Era só ver qual dos dois cânons a igreja ia seguir. É por isso que também tem essa discussão entre os protestantes. Porque tiraram, porque a igreja colocou mais 7 livros. Não existe isso. Esses livros já estavam lá, antes da igreja, antes de Jesus Cristo, inclusive. Porém, entre os livros mais antigos, assim, principalmente o livro de Enoque, não saberia dizer se ele sofre essa influência, viu? Mas há uma influência grande de gnosticismo, que o gnosticismo foi uma heresia que foi presente na Igreja Católica, inclusive tem resquícios dela por aí, até os dias de hoje, como de todas as heresias, mas ela começou ainda no judaísmo, ela é anterior ao cristianismo. Depois, na Igreja Católica, ela acabou ganhando força com algumas vertentes. Mas, principalmente sobre a Cabala, que é um livro de origem judaica, que algumas vertentes judaicas acreditam que ele seja inspiração divina.
Então, há coisas em alguns livros que são contrárias à fé. No caso desse livro de Enoque, mesmo que ele seja um personagem que aparece no Gênesis, que existiu, provavelmente, né? Ele não faz parte porque esses cânones já estavam prontos. A igreja apenas decidiu qual dos dois ia seguir. Pode falar. Então eu posso falar que a igreja católica que fez A Bíblia. Posso? Claro, com toda certeza. Foi a igreja católica que fez a Bíblia. Mas se já tinha esses dois cânones Do Antigo Testamento. A Bíblia, ela é completa porque, olha só, o Antigo Testamento, ele é dos judeus. Eles acreditam que Jesus ainda não veio, entendeu? Então eles ainda esperam a vinda de um Messias. Mas, para nós, o Messias é Cristo, ele já veio. E o Novo Testamento também é voltado para Cristo, né? Então, a Bíblia não é completa no Antigo Testamento. Aí está toda a diferença entre os judeus e os cristãos. Os judeus ainda creem na promessa. Nós acreditamos que a promessa já se fez carne, já habitou entre nós. E a nossa vida, depois do Novo Testamento, foi uma reorientação a Cristo. Então, por isso, olha só, pensa assim, como um túnel aberto. O Antigo Testamento é um túnel aberto que quer ir de encontro a Cristo. Mas Cristo para nós já veio, e o Novo Testamento nos voltou para Cristo, entendeu? Então a revelação já foi completa, já foi fechada em Cristo. Então o Antigo Testamento não é completo. Por isso que a Bíblia não existia antes do Novo Testamento. Antes do Concílio de Cartago ter aprovado as Sagradas Escrituras com esse cânon que existe até os dias de hoje, a Bíblia não existia. Existia as Escrituras dos judeus, que nem eram chamadas de Velho Testamento ainda, porque o Velho Testamento só tem sentido quando existe um Novo Testamento orientado a Cristo. O Novo, a primeira vez que foi escrito, foi em qual ano? O Novo Testamento começou a ser escrito a partir de 1100 antes de Cristo. Não, o Novo. Novo Testamento, o Antigo. O Novo Testamento foi escrito de por volta do ano 50 até quase o ano 100. Acredito-se em 96, São João escreveu o Apocalipse. 50 até 96. Isso. Ah, tá. Então, Década de 50, viu? Por exemplo, houveram livros de São Pedro foi a Roma por volta de 56. Por aí. Então aí eu estava com dúvida na parte que você falou de tradição oral. Então quando você falou que a igreja se manteve durante os 20 anos que teve a morte de Jesus até a primeira escritura do Novo Testamento, é por causa da Bíblia que não existia ainda, por causa de somente escritura, só a escritura. Na verdade, assim, esses 20 anos que teve sem nenhuma escritura. Então, nem o antigo ainda. Não, tinha o antigo, mas ele era difundido pelos judeus. Então, como se diz, todo mundo que estava ali já conhecia. Era difundido pelos judeus. Mas não como Cristo, palavra de Cristo, entendeu? Ou seja, a revelação até o Antigo Testamento não está completa. Ela se completa com Jesus Cristo. O início da igreja não tinha o Novo Testamento para poder se orientar como Bíblia, como palavra de Deus. Eles tinham só o Antigo Testamento, né? Então, ou seja, não existia a Bíblia. A Bíblia começou a existir depois da definição. Existia livros que depois a igreja passou a chamar de Velho Testamento, Antigo Testamento.
Esses livros já existiam na orientação dos judeus, porém o Novo Testamento, que reconhecia em Jesus Cristo o Messias, ou seja, que é toda a vida da Igreja Católica, principalmente no seu início, né? Inclusive que os cristãos davam sua vida por essa verdade de fé, ela não existia ainda como escrito. Para os judeus até hoje o Messias. E aí, assim, não só durante esses 20 anos a igreja viveu sem Bíblia, a igreja viveu os 3 primeiros séculos sem Bíblia, porque já se reconhecia em alguns livros de verdade de fé, como São Pedro reconhece aqui nas cartas de São Paulo, mas não era definido ainda como palavra de Deus. Existiam discussões teológicas e tudo mais, mas a definição mesmo veio no terceiro concílio de Carpo, 397. Então, o protestante utiliza a nossa vida. Utiliza a nossa vida. Existe uma charge que eu até peguei aqui para ver, já você. É uma charge sobre a Inquisição, perguntando algumas coisas a Lutero, e o padre inquisidor diz assim: Frei Lutero, eu estava lendo aqui sua tradução das Sagradas Escrituras e senti a falta de alguns livros do Antigo Testamento. Aí Lutero responde: é uma sátira, né, gente? Eu tirei aquelas porcarias de Tobias, Judite, Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque. Aí o padre inquisidor pergunta assim: mas por que você fez isso? Esses livros fazem parte da Septuaginta, que era o cânon usado pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos. E Lutero responde assim: não interessa, eles não fazem parte do cânon dos judeus, logo eles não devem ser usados por nós. Então o padre inquisidor responde assim: mas por que raios o cânon dos judeus é mais correto que o dos apóstolos e da igreja primitiva? Afinal, você é cristão ou judeu? Assim, não tem Novo Testamento, né? E isso é verdade, olha só. A igreja definiu esse cânon, ou seja, esses 2 cânones já existiam, a igreja definiu que esse seria definido como palavra de Deus. Mas o Novo Testamento não existia. Então foi todo criado pela igreja, foi todo definido pela igreja. Por que os protestantes acreditam no cânon criado pela Igreja Católica no Novo Testamento, mas não acreditam na decisão da igreja por esse cânon aqui? E uma coisa também, tipo, Jesus não fundou um livro, ele fundou uma igreja. Claro. Não falava que era obrigado a fazer um livro ou não. O próprio Jesus nem escreveu. Não, e o interessante também é o próprio mandato que Cristo dá aos apóstolos, né? Ele fala: ide ensinar, né? Batizar aquele que aceitar, mas ensinar tudo que vós vistes eu fazer e falar, né? Quer dizer, aí já está inaugurada a tradição oral também, né? Foi o próprio Jesus. Verdade. Ele não falou: não, ide, né? Ide, escrevei-vos no livro, colocar zíper e divulgar. Isso. Inclusive existe um catecismo primitivo. Eu peguei o catecismo da Igreja Católica aqui. Existe um catecismo primitivo que é chamado Didache, depende da pronúncia de grego que você preferir. Alguns falam Didache. A Didache significa doutrina. É um livro que contém a doutrina dos apóstolos. É um livreto primitivo, pequeno, que contém a doutrina dos apóstolos. Por que esse livro não fez parte das Sagradas Escrituras? Se tinha tanta importância de fazer parte das Sagradas Escrituras? Porque a igreja não quis definir. Embora tudo ali seja verdade de fé, a igreja não quis definir aquilo como palavra de Deus. São verdades de fé, mas não são palavras de Deus. Então nem tudo que está não é só o que está na Bíblia que é palavra de Deus. A palavra de Deus está na Bíblia, a revelação está completa, mas a doutrina dos apóstolos é além ainda das Sagradas Escrituras. Isso aí é o que São João fala no prólogo do seu livro, né? No princípio era o verbo estava com Deus. Tem tradução, eu não sei, assim, eu não sou conhecedor dessas línguas antigas, ele tem um C, né? Mas no momento eu
não sou conhecedor nem de grego, nem de latim, nem nada disso, então não posso emitir um juízo aí, né? Mas eu sei que tem traduções que colocam, em vez de verbo, palavra, né? Justamente porque assim, a palavra de Deus é Jesus, isso aí é bíblico, né? A palavra pela qual tudo foi criado, né? Logos. Na verdade, a gente tem. Porque a palavra em latim, verbum, significa tanto o verbo ação como palavra. Então, ou seja, o problema veio com o português, que tem duas palavras diferentes para expressar a mesma coisa. No próprio apêndice do livro de São João, que foi escrito por discípulos de São João, no último versículo, no penúltimo, começando, ou seja, o Evangelho de São João 21, versículos 24 e 25. Este é o discípulo que dá testemunho de todas as coisas e as escreveu. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Olha só. Qual que é essa passagem? São João 21, versículos 24 e 25. A Bíblia refuta a só escritura. Tá vendo? Ou seja, se não foi escrito tudo que Jesus fez e falou, nem tudo que Jesus falou, nem tudo que é verdade de fé, está só nas Sagradas Escrituras. Existem coisas além disso. Eu tenho uma dúvida, porque assim, todo mundo fala de Constantino, né? Que aí ali que foi fundada a igreja. A igreja foi fundada no Pedro. O que é a história mente desse jeito? Porque tem a vontade de atacar a igreja e dizer que Jesus não foi fundador da igreja. Mas o que aconteceu? Aconteceu que, olha só, se Constantino tivesse criado a igreja, qual que seria a necessidade da mãe dele ser cristã antes dele? Espera lá, Constantino fundou a igreja, né? Mas a mãe dele, Santa Helena, era cristã antes dele e rezava pela conversão dele. Constantino criou a igreja, mas desde o século I, os mártires morriam e eram enterrados nas catacumbas. Será que eu vou achar aqui? Tem aqui no início dessa versão do Catecismo da Igreja Católica, antes de cada uma das 4 partes, bom, eu não vou saber qual mais, mas uma delas eu acho que é que fala sobre a oração. Olha só. Olha só. Profissão de fé. Essa aqui, fragmento de um afresco das catacumbas de Priscila em Roma, no início do século III. A mais antiga imagem que existe até hoje da Virgem Maria. Então, o que acontece? Início do século III. Constantino declarou a Igreja Católica como religião oficial do Império Romano no final do século III. Aliás, do século IV. Um século depois, aliás, quase 2 séculos depois, né? Porque foi no final. Ou seja, antes de Constantino, 2 séculos antes de Constantino, já tem relatos físicos, assim, provas físicas da existência da Igreja Católica. Então, por que ele criou a Igreja Católica? Não, existem documentos também, tipo Santo Inácio de Antioquia, tem uma carta que ele fala que o primado da igreja é de Pedro, que reside em Roma, do bispo de Roma. Tipo, isso muito antes de Constantino, lá no século II. Santo Inácio de Antioquia foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez foi discípulo de São João. Então, Santo Inácio de Antioquia, ele viveu e foi bispo no início do século II. Ou seja, ele foi um bispo, foi martirizado. São Policarpo, ainda muito antes de Constantino, relata o martírio de Santo Inácio de Antioquia. Ou seja, bispos da Igreja Católica 2 séculos antes de Constantino. Então não tem jeito não.
Constantino declarou a igreja como religião oficial do Império Romano. A partir desse relato aí, entre aspas, acabaram as perseguições do Império Romano contra católicos. Por isso, eles usam essa data para dizer que Constantino criou a Igreja Católica. Mas, inclusive, o termo católica vem de Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio deve ter convivido com alguém que conviveu com os apóstolos. Pois é. Santo Inácio de Antioquia foi discípulo de São Policarpo, discípulo de São João. Ele chegou a conviver com São João. O Santo Inácio? Santo Inácio. É mesmo? Sabia não? Ele chegou a falar com São João? Antes de ser bispo, lógico, com certeza. No início da vida dele. Aí, ó, católico, né? Aí, ela foi provada aí, historicamente. Mas, perdão, antes de fazer a dúvida, eu queria só encerrar oficialmente aqui a palestra, no sentido assim, encerrar e tal, se vocês quiserem olhar os vídeos, eu vou estar aqui à disposição e as perguntas podem continuar, tá bom? Então vamos só rezar um Ave Maria aqui para nas intenções aí do apostolado do nosso querido Saulo aí, nosso grandíssimo palestrante. Eu gostei muito, viu, gente? Então vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei! Viva!